Senhor, e agora a gente vai estudar um pouco a palavra do Senhor. Então, eu não sei como que você chegou aqui, a gente está no meio da semana, né? Quarta-feira, a gente está meio que já realizamos algumas coisas importantes, ainda tem algumas outras coisas para fazer até a gente concluir essa semana, mas o que a gente precisa fazer é agradecer a Deus, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração. Eu não sei como que você está, se você está cansado, cansada, se você está tranquilo, está tudo fluindo bem como você espera, mas coloca a mão no seu coração e vamos falar com o Senhor, para que o Senhor venha acalmar o nosso coração, venha tirar de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, né? Senhor, nós te adoramos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. E nesse momento, a Deus, nós pedimos que o Senhor venha trazer aquela paz que excede todo entendimento ao nosso coração. Pai, o Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor sabe das guerras, das lutas, das adversidades que cada uma de nós enfrentamos, cada um tem perseverado, cada um tem caminhado. A Deus, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece o nosso coração, toda a intenção do nosso coração. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecendo, trazendo calmaria, Senhor, trazendo sabedoria, para que possamos decidir as coisas de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós te agradecemos porque até que o Senhor cuidou de nós nessa semana, tantas coisas, ó Pai, e muitas vezes a gente fica nessa euforia de mais uma semana, de mais um mês, e assim o tempo vai passando, ó Pai, mas nós queremos parar nesse momento para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres aqui nessa quarta-feira. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui. Então venha ministrar, ó Pai, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que cada um possa sair aqui como uma porção da Tua palavra, na medida preparada pelo Senhor. Usa a minha vida, venha me instrumentalizar para levar aquilo que o Senhor deseja ao coração de cada um nessa noite. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos aqui, o pastor, né, sempre tem nos dado essa oportunidade, nas quartas-feiras, sempre um dos líderes da igreja trazer um estudo, né? Então a gente já tem um grupinho aí bem firme, né? Que tem perseverado. A gente sabe que o desafio não é pequeno, né? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não está falando de nós mesmos, nós estamos falando do Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho trazido um estudo dentro de um livro que a gente está estudando na Escola Bíblica Dominical, que é Uma Vida com Propósitos, né? Foi o que o Senhor trabalhou em nosso coração para a gente estar sendo ministrado durante esse ano, porque tudo na nossa vida gira em torno do propósito. O porquê que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui, qual é a minha missão. Então tem muitas coisas que norteiam, né, o nosso propósito. A gente precisa estar bem firme e seguro na palavra do Senhor, para que a gente não passe por essa vida apenas por passar. Que a gente não viva aqui nessa vida apenas correndo atrás de coisas, pagando boletos, né? E fazendo as coisas que são, a gente sabe que a própria palavra do Senhor diz que são coisas passageiras, né? Então, quando a gente descobre o nosso propósito e a gente começa a trabalhar em torno disso, a nossa vida tem um sentido e a gente entende o porquê que está aqui e o nosso desejo se torna fazer a vontade do Senhor. Então, os nossos dias se tornam mais leves, né? Quando você sabe que está no centro da vontade do Senhor. A gente sabe que isso também não é fácil, né? Por isso que a gente tem que pedir a sabedoria do Senhor. Hoje nós vamos falar, dentro disso, né? De uma vida com propósito, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que às vezes nos desviam do propósito do Senhor. E uma das coisas que tem muito desviado a muitos crentes, a muitos chamados, né? É a armadilha da aprovação. Então, o que é a aprovação? Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo para a gente começar lá no livro de Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou aguardar os irmãos acharem para a gente ler juntos, tá? Gálatas 1:10. Amém? Glória a Deus.
Então, em Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então a gente vai iniciando com essa palavra do Senhor aqui em Gálatas. A gente vai estar trabalhando sobre essa questão da armadilha da aprovação, né? Enquanto a gente está nesse mundo, a gente busca muitas vezes a aprovação de pessoas da nossa família, pessoas próximas a nós, né? Às vezes a gente se preocupa muito de sermos aprovados. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Quando que a gente deve se preocupar com isso? Qual que deve ser a nossa direção nesse sentido? Lá em Provérbios 29:25 diz: é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Então é lógico que a gente sabe que tem a questão do testemunho, que a gente tem que se preocupar sim, né, dar um bom testemunho, mas eu acredito que essa armadilha da aprovação, ela está muito relacionada a algo que nós precisamos ficar muito atentos nesses últimos dias, que é a questão do posicionamento. Porque quando a gente procura a aprovação dos homens, né, a aprovação de pessoas, muitas vezes a gente acaba se posicionando mais contrário ao que a palavra do Senhor nos orienta. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A quem que eu estou procurando aprovação? De quem eu estou procurando aprovação para as coisas que eu estou fazendo? Né? Então assim, a gente sabe que Deus nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros, que a gente precisa um do outro, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa sim um ajudar o outro, levantar o outro, né? Trabalhar juntos. A gente nasce também com um desejo de pertencimento, né? Todos nós queremos pertencer a algum grupo, na igreja mesmo, né? A gente tem essa necessidade de pertencer à família do Senhor, pertencer à igreja, a essa família eclesiástica, né? A gente tem o desejo do encaixe, de se encaixar em algo. Então, quando a gente se encaixa num grupo, na nossa família, muitas vezes a gente procura esse encaixe também, porque dependendo da família, famílias grandes, né? São tantos grupos dentro de uma família, e às vezes a gente fica procurando se encaixar ali, num daqueles grupos. Enfim, a nossa vida inteira a gente fica tentando se encaixar em algum lugar, né? Encontrar um grupo que faça sentido para aquilo que a gente está procurando, né? E isso não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa ficar em alerta. Então assim, por exemplo, tem algumas decisões que a gente toma na nossa vida que são baseadas na aprovação das pessoas, né? Então, um corte de cabelo, às vezes a gente fica preocupado, será, né? O que vão achar de mim? Se eu chegasse amanhã com um corte bem curtinho aqui, o que os irmãos iriam olhar e dizer? A gente fica preocupado, será se vão gostar? Ou será se meu esposo vai gostar? A gente fica sempre procurando essa aprovação com relação a roupas também, né? Será se estou me vestindo adequadamente? Então a gente procura sempre a aprovação das pessoas, né? Então não tem nada de errado no fato da gente querer ser aceito, né? Só que a gente precisa se preocupar se às vezes a gente não está tentando se encaixar em algo, tentando ser aprovado por homens, por pessoas, e Deus não está aprovando em nada a nossa atitude, né? Então sempre a gente tem que se preocupar com a aprovação de Deus, porque aqui, como em Gálatas disse, né? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então a gente sabe que para ser servo de Cristo, a gente vai desagradar muitos. A gente não vai receber a aprovação de muitos aí do mundo. Muitas pessoas olham para nós e vão dizer: que loucos, o que eles estão fazendo na quarta-feira, na igreja, né? Como o pastor mesmo disse, domingo, aqui é uma outra realidade. Tem muitas, a igreja praticamente enche, né? Então, na quarta-feira, eu digo que é para os fortes, né? Os mais fortes. Entende? Então as pessoas procuram, né? Então o fato de nós seguirmos a Cristo, a gente já está dizendo não para muitas aprovações. A gente está abrindo mão disso, né? Então a gente tem que pensar
pensar no seguinte: de onde vem esse desejo meu por aprovação? Né? Até que ponto? Que preço que eu pretendo pagar por isso? Né? Aí a gente tem que pensar na questão do posicionamento, porque às vezes tem pessoas que elas vivem em função da aprovação dos outros, elas acabam se tornando obsessivas. Eu trabalho em escola e eu sempre lido com crianças que muitas vezes elas procuram se encaixar em um grupo, né? E a gente sempre trabalha muito essa questão do bullying na escola, né? Que acontece muito. E às vezes a criança, muitas vezes ela se cala em algumas situações. Tem crianças que inclusive sofrem bullying na escola, mas elas não compartilham. Às vezes elas só vão compartilhar em casa ou até com os professores quando já está num caso muito assim extremo, porque às vezes essa criança, a vítima, né, ela fica buscando ser aceita no grupo, e às vezes esse ser aceito faz com que ela se coloque numa posição de que tudo bem fazer isso comigo, né? Se eu falar que esse meu amigo está fazendo isso comigo, ele não vai querer mais ser meu amigo. Então existe isso muito na vida adulta também. Quantas coisas a gente acaba talvez não concordando, mas para buscar a aprovação. Quantas pessoas às vezes não seguiram uma carreira na vida, não era aquilo que elas queriam, mas para buscar a aprovação de um pai ou de uma mãe, porque às vezes tem pais que colocam muito a expectativa que eles gostariam de ser em cima dos seus filhos, né? E às vezes aqueles filhos carregam aquele peso, e às vezes o filho, para não dizer não, para buscar a aprovação do pai, porque todo filho quer a aprovação do pai, né? Uma necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser valorizado, e acaba se frustrando, porque acaba deixando de fazer algo que gostaria de fazer, mas por conta de não ter a aprovação, acaba fazendo outra coisa, e acaba sofrendo, né? Então, uma coisa que essa busca por agradar a todos é um outro lado do que a gente chama da inveja, porque a inveja, ela diz assim, preciso ser como você para ser feliz. É o que a inveja diz, né? Eu preciso ser igual a você para ser feliz. Eu preciso ter o que você tem para ser feliz, agir como você age, né? A inveja diz isso. Só que aqueles que querem agradar a todos, eles dizem, preciso que você goste de mim para ser feliz. Então a pessoa, ela acaba querendo se encaixar num perfil, num padrão de alguém ou de um grupo para ser feliz. Ou seja, ela não aceita a si mesma, tem uma dificuldade na questão da identidade, de descobrir e de aceitar quem ela é, porque Deus fez cada um de nós de forma diferente e especial. Então Deus, ele quer sim que a gente se relacione, só que a gente tem que aceitar o outro e também se aceitar diferente. Então já pensou se os órgãos do nosso corpo, né, começassem a ter inveja um do outro, buscar a aprovação do outro e não desenvolvesse a sua função? A gente não estaria aqui, né? Se cada órgão do nosso corpo quisesse ser igual ao outro, não ia dar certo. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Então as pessoas, às vezes, elas temem serem desaprovadas pelo outro, então ela acaba se meio que escondendo atrás, né, desse desejo de buscar essa aprovação, e ela acaba se anulando. Então Deus, ele não nos fez para nós nos anularmos. Deus, ele quer usar cada característica nossa para o cumprimento do propósito que ele tem na nossa vida. É claro que a Bíblia nos ordena repetidamente que devemos ter consideração pelo sentimento dos outros, em questões de comportamento que o Senhor permite grande liberdade. Nós podemos saber que essas coisas não fazem diferença, mas não podemos simplesmente agir para agradar a nós mesmos. Devemos ter consideração pelas dúvidas e medos daqueles que pensam que as coisas estão erradas. É falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Então, nós não vivemos para nós mesmos, né? A nossa vida é do Senhor. Então, se a gente fica vivendo essa vida buscando a aprovação dos outros, a gente vai estar desagradando o próprio Deus. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Então, se a gente viver em função de agradar o outro e esquecer de agradar o Senhor, aí a gente corre, né, de cair nessa armadilha.
Eu gostaria que alguém abrisse lá em Provérbios 25, 27, quem puder ler, para a gente ver o que diz lá em Provérbios 25, 27, no sentido de não nos preocuparmos, né, com essa aprovação. Comer mel demais não é bom. Assim a busca da própria glória não é glória. Na minha versão fala a busca por muitos elogios, né? A gente sabe que o mel, ele é saudável, né? Só que mesmo ele sendo saudável, a gente não pode comê-lo demais. Aí a gente precisa de um equilíbrio, né? Então, mel demais não é bom. Assim como buscar muitos elogios. Então, tem pessoas que vivem em função de elogios. Elas fazem algo buscando elogio. Se ela não tiver elogio, ela se frustra e deixa de fazer, né? Então, assim, a gente precisa de elogios o tempo inteiro? Não. A gente precisa ouvir um elogio? É bom, né? Ajuda na nossa autoestima, né? Melhora a autoestima. Mas a gente não pode viver em função de receber elogios, porque senão a gente vai ficar sempre dependente de elogios e quando ele não vier, a gente vai se frustrar. Os perigos de buscar a aprovação de todos. Primeiro perigo, eu vou falar sobre 5 efeitos nocivos de nós buscarmos a aprovação de todos. Primeiro, buscar a aprovação das pessoas faz que me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Então, isso que eu acabei de falar, né? Deus, ele nos criou para um propósito. Ele não nos criou para satisfazer os desejos dos outros, mas satisfazer a vontade dele. Então, quando eu busco a aprovação das pessoas e não me preocupo em perguntar para Deus, em agradar a Deus, então eu estou me desviando da vontade do Senhor para mim. E o que conta, o que realmente vai valer é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade do outro, né? Então, às vezes as pessoas, elas ficam tão preocupadas assim no que os outros vão pensar e elas desconsideram a opinião de Deus. Mas realmente, a quem que a gente deve satisfação? A quem a gente deve buscar a aprovação? De quem? É de Deus, porque Ele sabe da nossa vida, Ele que tem os planos, né, de paz para a nossa vida, os melhores planos. Então a gente tem que ter como objetivo agradar a Deus e não as pessoas, né? Então a gente tem que fazer o que tem que fazer, sem buscar a aprovação ou impressionar ninguém. Primeiro, que Deus não tenha nada que a gente faça que a gente vai impressionar a Deus, porque Ele já nos conhece. Então, tudo que a gente fizer para Deus é um reflexo dele mesmo em nós. Tudo que tiver de bom em nós é o Senhor. Tudo que tiver de ruim somos nós mesmos, né? Então, a gente tem que buscar a aprovação dele. Então, se você fizer algo para Deus, esperando Deus falar assim, muito bem, parabéns, isso mesmo, toma aqui uma estrelinha, não vai acontecer, né? Então a gente tem que buscar sim a aprovação dele, mas não receber elogios, porque na vida, gente, quando a gente está lá no trabalho, que a gente desempenha a nossa função, pelo qual nós somos pagos, por isso, a gente sempre quer receber um reconhecimento do chefe, né? Muitas vezes o chefe, ele nunca vê, só vê quando a gente não faz, né? Se você, é obrigação chegar no horário, né? Mas o chefe nunca está lá quando você chega no horário, mas quando você atrasa, o primeiro que está lá para dizer bom dia é o chefe. Então a gente se frustra o tempo inteiro. Então a gente tem que fazer o certo, o que tem que fazer sem buscar elogios. Segundo efeito nocivo, buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. Por quê? Como que a gente desenvolve a fé? Conforme aparecem os problemas, aparecem as situações que vão me exigir, né, confiar. Então, quando eu fico buscando a aprovação das pessoas, eu vou sempre buscar fazer só para agradar. Não vou fazer com a intenção realmente daquilo que eu entendi que eu tenho que fazer. Então, eu não vou desenvolver a minha fé. Não adianta a gente falar assim, eu tenho fé, se você tem tudo na mão. Um exemplo. Você vai ser testado na fé quando as coisas começarem a te faltar. E quando você olhar para você mesmo e perceber que não vem de você a solução. Que a solução vem
do Senhor. Então você precisa superar isso, né? A gente precisa aprender a correr esses riscos, né? Para a gente se desenvolver na fé. Então, quando a gente, a Bíblia diz assim, ó, vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. Então, o que a gente precisa fazer é não permitir que as pessoas interfiram no nosso relacionamento com o Senhor. Então, a gente tem que entender que essa busca exagerada por aprovação é uma deficiência emocional que muitos estão enfrentando hoje, né? Uma carência emocional que precisa ser tratado. Então a gente tem que buscar isso no Senhor, pedir para que Ele venha preencher essas lacunas do nosso coração, para que a gente não fique com essa necessidade assim desenfreada em busca de aprovação das pessoas, porque não faz sentido nenhum, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Então pergunto para você, a opinião de quem é mais importante para você? Qual é a opinião mais importante de quem? Quem é a pessoa que você fala, essa opinião ela é importante? Mas eu não estou falando uma opinião de com que roupa que eu vou? O que você achou dessa roupa? Não é esse tipo de opinião. Mas nas decisões mais importantes da sua vida, você está na dúvida de fazer algo, de quem é a opinião importante que vai mudar o rumo, que vai mudar o curso? A gente precisa pensar nisso, porque quem quer que seja essa pessoa que tem essa opinião importante na sua vida, ela é o seu Deus. Entende? E esse Deus com D minúsculo, não é um Deus Senhor Todo-Poderoso, a não ser que seja Ele. Se a pessoa mais importante na sua vida, né, a opinião da pessoa mais importante for Deus, amém, glória a Deus. Mas hoje eu vejo muito assim, pais, que a opinião mais importante é do filho, sabe? Ai, eu já ouvi muitas falas de pais assim, ai, fulano, perguntei o que fulano queria fazer no final de semana. Filho, para onde você quer ir? Filho, o que você quer comer? Filho, você quer fazer tarefa? Tá meio que assim a criação de filhos hoje. Então, para muitos pais, a opinião do filho é mais importante. Na escola que eu trabalho, crianças entram, crianças saem. Mas boa parte das crianças que saem da escola é porque a criança não quer mais estudar naquela escola. Aí o pai vai lá e tira e leva para a escola, outra escola que atenda às exigências da criança. Entende? Então, é complicado, porque um adulto colocando uma decisões importantes na mão de crianças, né? Então, isso para a gente refletir. Estou falando de situações corriqueiras do meu cotidiano, né? Mas para você, quem é a opinião mais importante? Porque essa pessoa que for, seja o seu esposo, seja sua esposa, seja pai, mãe, essa pessoa é como se fosse o seu Deus, porque ela vai determinar, né? A opinião dela é tão importante que ela vai determinar o rumo, o curso da sua vida, né? Então a gente precisa pensar nisso e buscar a aprovação de Deus e colocar Deus em primeiro lugar, né? Como quando diz lá, buscar em primeiro lugar o Senhor, em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, é nesse sentido. Às vezes a gente pede opinião para tantas pessoas e Deus está lá esperando a gente perguntar, né? Quantas pessoas não casaram sem perguntar a opinião de Deus? Simplesmente casaram por, né, tentando aprovar a si mesmo ou alguém da família, e muitos se frustraram porque não era isso que Deus queria, não era naquele momento. Quantas outras decisões importantes da vida, né, pessoas tomam porque procuram a aprovação de outros e não de Deus, e acaba se frustrando. Outra situação difícil, né, nociva, buscar a aprovação das pessoas leva outros a pecado. Então, a Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram justamente porque deram pressão aos demais. Vou citar um exemplo. Lembra da história de José, né? José, que foi vendido lá para o Egito, teve um dos irmãos que não concordou, não estava concordando com o que eles estavam fazendo. Alguém lembra quem era? Rúben. Rúben era um dos irmãos
ele concordou em vender, ele não tinha concordado com o que eles estavam fazendo, mas ele concordou em vender como escravo, porque os outros irmãos estavam pressionando ele, não foi? Mas ele concordou em vender. Quando o povo pressionou Arão, lembra de Arão, irmão de Moisés? O que aconteceu com ele? Lembra que Moisés subiu no monte e o povo começou a fazer o quê? Pressão na cabeça de Arão. O que Arão fez? Um ídolo de ouro para o povo adorar. Cedeu a pressão, tentou agradar, buscar a aprovação dos que estavam ali. Outro, Sansão quebrou um voto dele com Deus quando quem? Alguém pressionou ele, né? A namorada, a mulher ali. Pedro negou conhecer a Jesus por quê? Ficou preocupado com o que iam dizer dele. Não é você que estava com ele? Eu? Imagina, jamais a pressão que exerceram sobre ele. Pilatos também, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, o que ele fez? Não foi ele que lavou as mãos? Permitiu que Jesus fosse crucificado. Por quê? Porque ele temia a desaprovação da multidão, né? Então, se você parar um pouquinho para pensar na sua vida, quantas vezes você cedeu a pressões? A pressão de alguém, seja da sua família, seja do seu trabalho, na igreja. Quantas vezes você cedeu pressão de alguém ou de pessoas com medo do que iam pensar de você, com medo de desagradar o outro? Porque às vezes a gente não quer conflitos, né? Porque quando a gente se posiciona, pessoas não vão gostar. E aí é complicado, porque quando você se posiciona, você tem que tentar ir até o fim, né? Quantos pais não cedem pressões dos filhos? Eu sei como que é, eu tenho um filho adolescente, que se eu deixar, ele monta nas minhas costas, ele faz o que ele quer. E aí fica, mas mãe, só não sei o quê, ai mãe, não sei o quê, fica naquilo. Uma pressão que ele fica muito, que ele quer ir numa festinha com os colegas dele da sala, que é uma sala que toda hora faz festa, não sei do quê, e é uma pressão na minha cabeça, o tempo inteiro. Ai, mas é só, e eu estou trabalhando, porque um dia eu vou liberar, mas eu quero que ele chegue lá e fale assim, meu Deus, a minha mãe tinha razão, isso aqui é o ó. Não é para mim esse lugar. Enquanto isso eu vou trabalhando nele. Mas muitas vezes a gente cede pressões, a gente não quer mais o que o outro vai pensar. Às vezes a gente quer assumir algum ministério da igreja, mas a gente, será? O que vão pensar? Vão achar que eu estou querendo me aparecer? Ai, não sei. Quantas vezes a gente tem vontade de louvar ao Senhor, de se entregar na adoração, e a gente fala, não, vão dizer que eu estou me aparecendo, vão dizer que eu estou... Entende? Então, muitas vezes a gente não faz o que é certo, porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar, tá? Então, quando a gente tenta agradar os outros, a gente acaba negando, né, a Cristo, porque a gente deixa de fazer a vontade dele para agradar os outros, e isso é ruim. Então, buscar a aprovação das pessoas leva outros a pecarem. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. Então, o que é hipócrita? A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Então, quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Então, dependendo da situação, eu vou usar essa máscara aqui. Ai, mas agora eu preciso dessa máscara. Isso é hipocrisia, é ser hipócrita, né? Então, essas pessoas, tem gente que usa máscara em casa, porque não quer desaprovar alguém da família. Usa máscara na igreja, porque não quer desaprovar o pastor, líderes. Usa máscara no trabalho. Às vezes é aquela que topa tudo que o chefe fala, mas o chefe vira, meu Deus, tudo eu nesse lugar. Por que não vai atrás da fulana que não faz nada? Ganha o mesmo que eu, mas não faz nada.
né? Então a gente vai mudando de máscaras. Então, se nós cairmos nessa armadilha de buscar a aprovação das pessoas, nós estaremos escondendo o verdadeiro eu por medo de ser rejeitado. Porque se eu quero a aprovação do outro de algo que eu não sou, é porque eu estou escondendo o meu verdadeiro eu. Porque às vezes eu tenho medo de que as pessoas não me aceitem como eu sou, né? Então esse mundo cria muitos padrões, né? Padrões de beleza, padrões de comportamento, de tantas coisas, né? Você quer ser legal, você tem que andar com tal turma. Você quer ser o descolado, tem que fazer tal coisa. Você quer encaixar em tal grupinho, você tem que falar nessa linguagem, tem que curtir esse estilo de música, tem que curtir sair para tal lugar. Então são vários grupinhos que esse mundo vai impondo, e muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos vão caindo nessa armadilha porque elas têm medo de revelar quem elas de verdade são, né? Então isso é uma armadilha muito perigosa. Lá em Lucas 16:15 diz assim: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. Jesus, ele sempre criticava muito os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que, diante da lei, eles eram perfeitos. Eram aqueles que oravam em voz alta, eram aqueles que, frequentadores, que iam, né, cumpriam certinho a lei. Mas no fundo, o coração deles era como o quê? Sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Então, quando a gente busca a aprovação das pessoas, a gente não está se permitindo revelar quem nós somos de verdade. Então, como que a gente vai permitir que Deus trabalhe em nós, se a gente pode usar máscara com quem a gente quiser, mas com Deus. Mas também não tem como Deus trabalhar em nossa vida se a gente não se arrepender dos nossos pecados. E para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Sabe? Quando você está só você e Deus, não tem como você esconder quem é você, né? Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Então, quando a gente está preocupado demais em ser igual ao outro, ou buscar a aprovação do outro, a gente está anulando o que Deus quer falar através da sua vida. Deus quer usar você para libertar sua família, para levar mensagem de salvação aos cativos. Então, quando você busca a aprovação dos outros, você está sendo impedida de cumprir isso que Deus tem na sua vida, o plano que Ele tem para você, o propósito que Ele tem. Então, você acaba se anulando. Como que você vai desenvolver algo se você está buscando a aprovação de outras pessoas, né? Você não está entendendo o que Deus quer com você em específico. Por séculos, Satanás tem usado o medo da rejeição. Muitas pessoas têm medo de serem rejeitadas, porque às vezes essa pessoa já carrega essa rejeição, muitas vezes, desde o ventre, né? Quantas vezes a gente não encontra crianças ou até adultos que quando estavam na barriga da mãe foram rejeitados por pai? Quantas vezes não conhecem o pai, porque às vezes o pai abandonou? Então carrega esse sentimento de rejeição, e aí não quer ser rejeitado de novo, porque não é bom ser rejeitado, né? É ruim quando alguém nos rejeita, quando alguém deixa a gente meio de lado, né? Então o Satanás, ele usa essa carência que muitos seres humanos carregam, muitos de nós carregamos esse sentimento, sabe, de rejeição, e aí ele quer mascarar a nossa vida, né? Ele usa isso contra nós, porque o objetivo dele é nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele trabalha incansavelmente nisso, né? Então o nosso testemunho, se a gente ficar sempre com esse sentimento de rejeição, vai ficar sempre reprimido. Então Deus, ele quer usar a gente do jeito que a gente é, trabalhar na nossa vida para que a nossa vida seja um testemunho de transformação e possa alcançar outras pessoas. Amém? Amém. Então, para a gente finalizar aqui, já estou finalizando, vou ser bem breve. Como ser liberto da busca por aprovação, né? Primeiro, eu tenho que lembrar que nem mesmo Deus
agrada a todo mundo. Nem Jesus, o ser humano mais perfeito que já pisou nessa terra, ele agradou todo mundo? Não agradou. Então, se Jesus não agradou todo mundo, quem somos nós para agradar todo mundo? Então, aceite isso, não lute contra isso, tá? Então, é isso. Se o Senhor não agradou, muito menos nós vamos conseguir. Outra coisa, lembrar que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Eu preciso que o Senhor me aprove, que o Senhor esteja comigo. Se Ele estiver comigo, eu estou seguro. É isso. Então, primeiro, que o nosso objetivo de vida não é ser feliz, é agradar o Senhor, né? Então, eu não preciso dessa aprovação. Outra coisa, lembre-se de que o que agora parece tão importante é somente temporário. Tudo que a gente está passando aqui nessa vida, seja coisa boa ou coisa ruim, não é eterno, mas pode reverberar na eternidade, né? Então, o que eu estou vivendo aqui é passageiro, mas eu estou sendo transformada cada dia. O caráter de Cristo está sendo impresso em mim para a eternidade. Então, não foque nisso, né? Nessas aprovações dessas pessoas, em fazer o que agrada os outros. Lá em 1 João 2,17, fala: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. Você quer passar como um vento ou você quer viver eternamente? Se você escolheu a segunda opção, então faça aquilo que agrade ao Senhor. Busque a aprovação dele. Essa aprovação é a que vale a pena a gente correr atrás. Outra coisa, lembre-se de que você tem que agradar apenas a uma pessoa. Então, se eu estou agradando ao Senhor, eu não preciso me preocupar com a aprovação de ninguém. Lá nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos falam: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim, e você não fará ídolo algum. Então, o que é ídolo? Ídolo é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Então, esses primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Lá em Mateus 6,24 fala que nós não podemos servir a 2 senhores, porque se a gente servir a 2 senhores, um vai ficar feliz e o outro vai ficar infeliz, vai se desagradar. Então a gente tem que escolher servir ao mundo ou servir ao Senhor. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Então, quando você escolhe servir a Deus, você está deixando de servir o mundo. Se você escolhe servir o mundo, você está deixando de servir ao Senhor, né? Então, se a gente está buscando a eternidade, a gente tem que focar naquilo que vem do alto, acumular tesouros no céu. Então, buscar a aprovação de quem vai me levar para a eternidade, né? Outra coisa, lembre-se que um dia eu vou prestar contas de Deus à minha vida. Isso é um fato, né? A Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si a Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Ele que nos deu a vida não nos pertence. Então, tudo que a gente fizer com a nossa vida, nós vamos prestar contas a Ele. A pessoa crendo nele ou não crendo nele, todo mundo vai prestar contas ao Senhor. Então a gente tem que se preocupar em agradar a Ele. Porque imagina você prestar contas a Deus porque você tentou agradar outras pessoas que às vezes estão que muitas vezes não estão nem aí para a sua vida, não estão nem aí para as consequências das suas escolhas, né? Então a gente vai prestar contas ao Senhor. E último, lembre-se de que Jesus nos moldou para nós sermos nós mesmos e não outra pessoa. Então a gente tem que se agarrar a essa verdade, né? Quando a gente chegar no céu, Deus ele não vai dizer pra gente assim, ó, por que você não foi mais parecido com seu irmão, sua mãe ou com seu pai? Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar, será que ele vai perguntar para nós, você era popular? Né? Todas as pessoas gostavam de você? Você satisfez as expectativas delas? Não, Deus vai perguntar o seguinte para nós: você cumpriu o propósito que eu te dei?
Deixa eu ver as suas mãos. O que você trouxe aí? É isso que a gente tem que se preocupar. O nosso maior medo não tem que ser o que as pessoas vão pensar de nós. O nosso maior medo tem que ser quando a gente chegar diante do Senhor, diante do Pai, de não ouvir do Senhor: não vos conheço, não sei quem é você. Esse tem que ser o nosso maior medo, porque enquanto a gente estiver buscando a aprovação dos outros, isso não vai mudar em nada a nossa vida. Agora, se a gente não buscar a aprovação de Deus, como que eu vou querer entrar no céu dele? É dele. E você ouvir do Senhor: não te conheço, isso tem que trazer medo para a gente. Isso tem que trazer uma reflexão para a gente mudar, né? Se a gente está buscando a aprovação das pessoas, parar e buscar a aprovação do Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar, né? Fortalecer as nossas vidas, que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Aceite quem você é, permita-se ser trabalhado, lapidado pelo Senhor, e foque-se no propósito que o Senhor tem para a sua vida, porque aquilo que o Senhor preparou para nós, homem nenhum viu, né? Ouvido nenhum ouviu. Aquilo que o Senhor, não chegou no coração de ninguém, aquilo que o Senhor preparou para nós, porque são coisas grandiosas e maravilhosas. Amém? Então, que Deus nos abençoe.